cuidar de uma empresa. Aqui a passagem de José me chamou muita atenção, porque José, por mais que estava ali, por mais que foi vendido, por mais que foi vendido por seus irmãos, abandonado por sua família, foi preso. Para quem não sabe, José foi parar nessa prisão porque ele foi vendido. Vou resumir, né? A maioria das pessoas já conhece a história de José. José, ele foi vendido por seus irmãos e foi preso na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele prosperava ao ponto de Potifar entregar a chave de suas finanças, entregar tudo na mão de José. Só que lá, a mulher de Potifar ficou encantada com José e quis fazer um ato de traição ali. Só que José não aceitou, José fugiu. Só que mesmo José fugindo, a mulher de Potifar, ela condenou José. Ela gritou, ela saiu dizendo que José tinha atacado ela, e aí José foi preso. Uma das lições que a gente pode tirar é que o crime de traição no Egito era condenado à morte. Só que José não foi morto. José não foi condenado à morte. Mas por que ele foi condenado à morte? Ele não foi condenado à morte, vocês me perguntam? Porque as atitudes de José falavam mais alto que suas palavras. As atitudes de José mostravam um homem íntegro, um homem honesto, um homem respeitoso. O Potifar entregou todas as suas finanças, toda a sua casa e sua responsabilidade porque confiava nele. Mas ele não podia deixar passar em branco, ele não podia deixar passar batido, porque ele tinha uma reputação a zelar. Ele era o chefe dos egípcios ali, da guarda. Ele era o general, né? Ele era general da guarda egípcia. Ele tinha uma reputação muito grande a ser zelado. Mas ele não mandou matar José, mas mandou prender. E mesmo assim, José em cárcere, ele ainda conseguiu a chave da prisão. A chave da prisão, para quem não sabe, é para entrar, é para sair, é para fazer o que quiser. Aqui ele não está falando só no sentido literal, ele está falando que toda a prisão ficou aos cuidados de José. Quem é o guarda, quem é o policial que vai entregar a chave da prisão, a prisão toda, sob os cuidados de um prisioneiro? Não existe. E assim como José prosperava em tudo, ele prosperou também em tudo que ele fazia. Desde quando ele saiu da casa de seu pai, ele prosperava. O José, ele começou a sua vida, ele começou seu ministério, entre aspas, muito novo, né? Ele tinha um dom, e esse dom era o dom do sonho. Tinha um dom que Deus atribuiu a ele. No começo, ele começou sonhando. Todo mundo sabe a história, né? No começo ele teve sonhos, e quando ele foi revelar para seus irmãos tiveram raiva e venderam ele. E aí a gente pode tirar uma lição, né? Nem todo sonho é para ser falado. Às vezes, quando a gente tem um sonho, a gente quer sair contando para todo mundo. Às vezes, quando a gente tem um sonho, a gente sai revelando para todo mundo, até para a nossa família. Mas quem foi que traiu José? Seus próprios irmãos. Então que a gente venha ter mais atenção a quem a gente conversa, a quem a gente revela nossos sonhos. A gente venha ter cuidado com quem a gente anda. Dito isso, José, ele adapta seu sonho quando ele está na prisão. Ele começou sonhador. Quando ele chegou com seus irmãos contavam, havia um sonhador. E logo depois, ele adaptou o seu sonho, aquele seu dom, para a revelação de sonhos. Primeiro ele revelou os sonhos de duas pessoas, do copeiro e do padeiro, dentro da prisão. E lá dentro da prisão, ele revelando os sonhos, ele pede para que o padeiro, quando retorne ao rei, não se esqueça dele. Passando o tempo, o padeiro acabou se esquecendo. 2 anos depois o rei tem um sonho e o padeiro acaba falando, né? Não, tem um rapaz na prisão que decifrou o meu sonho. Pode ser que ele decifre o seu. Sendo que todos os magos, todos os feiticeiros da corte já tinham sido chamados. E ninguém conseguiu revelar. Porque tem coisas que
só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus pode entregar. Glória a Deus. E ninguém pode. E José não estava preocupado ali. Porque ninguém pode tomar o seu lugar. Ninguém pode tomar seu dom e sua oportunidade. Pode passar o tempo que for, ninguém pode tomar o que é seu. Então ele não estava preocupado ali porque alguém ia revelar o sonho. Não, aquele sonho, só quem poderia revelar era ele. Só quem poderia decifrar aquele sonho era ele. E aqui José nos passa mais uma lição. Que a gente tem que saber ministrar nossos dons. Os nossos dons não são coisas nossas, né? A gente diz nosso dom, mas não é nosso. É algo emprestado, é algo de Deus. A gente não pode querer, plateia para estar revelando nossos dons. A gente não pode querer revelar nossos dons só quando tem alguém olhando. A gente tem também que revelar nosso dom secreto. Às vezes tem uma pessoa, às vezes você recebe uma palavra para você dar no secreto, mas você não quer dar. Você só quer dar quando tem plateia. E não é assim que funciona. A gente tem que vigiar. E por mais que isso fosse difícil ali, por mais que José estava em meio a dificuldades, José estava preso, José foi vendido, José foi acusado de traição. E mesmo assim ele ainda estava ajudando os outros. José ainda estava passando o ensinamento, ele ainda estava decifrando sonhos, usando seu dom. Muitas das vezes, quando a gente está na pior, quando a gente está na dificuldade, a gente para de ajudar os outros. Porque acha que a nossa situação é a pior. Porque acha que a gente está no fundo do poço. Mas tem alguém mais fundo ainda precisando da nossa ajuda e a gente não sabe. E muitas das vezes a gente deixa de colaborar com a pessoa porque está na dificuldade. José, ao contrário disso, por mais que tinha sofrido tudo isso, ele ainda assim continuava ajudando os outros. E mesmo assim prosperava. Ele nos mostra como ser útil para alguém, mesmo nas nossas fraquezas. Ele nos mostra como ser útil para alguém, mesmo no meio das dificuldades. E uma coisa muito importante de José, para a gente encerrar, é que José, ele não se candidatava. José não se oferecia. Por mais que ele pediu para ser lembrado, José não ficava, me escolhe. José não ficava mendigando oportunidades. José, ele era um homem sábio, no qual ele sabia onde ele cabia. José, ele sabia onde ele era bem-vindo. E quando ele foi decifrar o sonho de Faraó, quando ele termina, ele diz para Faraó: escolhe alguém bom a teus olhos. Escolhe alguém responsável para cuidar das tuas finanças, das tuas coisas. Ele não saiu dizendo: me escolhe, me escolhe. Ele pediu para Faraó escolher alguém. Ele pediu para Faraó escolher uma pessoa à boa vista de Faraó. Então, que você possa aprender mais com José e possa estar revendo suas atitudes. Tem que ser mais como José. Que a gente possa tentar ser mais como José. Que a gente possa tentar dar o nosso melhor no pouco, na prisão ou sendo governador. Que a gente possa dar o nosso melhor na casa do chefe, no patrão, independente. Se você vai varrer uma calçada, se você vai varrer a igreja, varra com felicidade, varra com júbilo, varra com alegria. Porque se você não consegue fazer algo simples com felicidade, se você, por exemplo, se você não consegue vender uma água com felicidade, como é que você vai querer ser dono da distribuidora? Então, tudo que você for fazer, você faça com alegria. Você não faça para você nem para o irmão que está do lado, você faça para Deus. Tudo que você for fazer, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai prosperar. Amém? Agradeço minha rica oportunidade. Queria convidar o bispo para vir à frente. Vou louvar, hein? Bispo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Plenitude, ele se assenta sobre o seu trono, e o seu trono, aleluia, é algo inalcançável, é algo que somente o Senhor pode se assentar sobre ele, e somente um coração quebrantado, o coração de um justo, pode, aleluia, fazer o Senhor se inclinar. E eu creio que Deus olhou com infinita misericórdia e trouxe os meus pais essa noite em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu sei que
por mais que, aleluia, muitos sacrifícios eu fizesse, de nada serviria. Eu sei que é o Senhor que traz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que meus amados irmãos abram suas Bíblias. Glória a Deus, em 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. No versículo 44. Amém? Glória a Deus. Enquanto meus irmãos acham, eu quero dar um aviso que para mim foi algo muito maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero dizer, meus amados irmãos, 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 17, verso 44 em diante. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que esses tempos que eu estava meio ausente é por causa do meu trabalho, aonde é puxado. Eu entro muito cedo e não tenho horário para sair. Acaba às vezes sendo um dos últimos a sair. Mas Deus é tão maravilhoso que criou uma circunstância que eu conversei com o gerente da empresa e ele permitiu pelo menos um dia da semana eu poder sair no horário. E esse dia eu escolhi a quarta-feira, em nome de Jesus, a qual nós temos culto na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Vou poder estar mais presente nos cultos de doutrina e também estar mais presente nos cultos de adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acharam de que eu vou morar no céu? Ei, vai ficando de pé. Glória a Deus, quem for achando. Quem não for achando, aleluia, os obreiros possam ajudar. Glória a Deus. Ei, brilha de Deus aqui, ó. Já ia falar já. Glória, versículo 44. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 44, até o 46. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam em nome de Jesus? Eita Deus. Vamos ver o texto. E os filisteus disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Neste dia o Senhor te enganará, aleluia, te entregará na minha mão, e eu te farei e te arrancarei a ti a tua cabeça, e darei as carcaças dos exércitos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. Já sempre aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Ai daquele que desafia o servo de Deus, irmão. Aleluia. A Bíblia vai falar no capítulo 17 sobre um menino chamado Davi e um homem filisteu chamado Golias. Davi, aleluia, era apenas um menino. Davi, ele tinha em torno de 15 anos de idade, quando a Bíblia diz no capítulo 16, vai contar o início da história de Davi. A Bíblia diz que o profeta Samuel, a qual não era qualquer profeta, era o último juiz de Israel. Samuel, ele era alguém a qual o Senhor, aleluia, concebeu a Ana por meio de propósito. E aquilo que era alicerçado no céu, que é ligado no céu, tem um valor especial aqui na terra. Ele não foi fruto do acaso, ele foi fruto de propósito. E fruto de propósito, irmão, aleluia, ele deixa marcas quando anda sobre a terra. Quem tem a presença de Deus, quando tem um caráter que vem do céu, ele deixa uma marca, um legado sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que ele foi, aleluia, o último juiz de Israel. Israel, ele não tinha monarcas, Israel não tinha reis, era governado por juízes, a qual o Senhor levantava de tempos em tempos, quando o povo precisava, aleluia, ser corrigido, ser alinhado, quando o povo precisasse sair de um maus bocados, agora eles mesmos tinham entrado. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele não era qualquer homem, não era qualquer profeta, ele foi profeta, sacerdote e foi juiz de Israel. Ele tinha uma responsabilidade sobre a sua vida muito grande. E a Bíblia vai dizer que o povo, olhando as outras nações, vai clamar por um rei. Aleluia! Aonde muito entristeceu o coração do Senhor. E Samuel também se entristeceu. E a Bíblia vai dizer que Samuel, amando também do Senhor, levanta Saul. Saul, o nome Saul significa pedido. Aquele que foi clamado, foi pedido. Porque não era necessário um rei. Porque Deus, aleluia, o povo já tinha o rei dos reis governando a nação.
Eles tinham um Deus a qual nada passa despercebido aos seus olhos. Ele tinha um que guardava, aleluia, o guarda de Israel. Eles tinham um que era Senhor dos exércitos. Eles tinham um, aleluia, que saltava sobre os montes. Ele tem um que se assenta sobre o seu trono. E as águas do mar são como águas de concha nas suas mãos. É um Deus poderoso, um Deus grande. Mas por um momento, a cegueira espiritual fez eles não enxergar esse Deus tão grande. E clamaram por algo da terra. E se arrependeram amargamente, irmão. Saul até começou bem, mas o segredo não está em começar bem, está em prosseguir na caminhada com Deus. E a Bíblia vai dizer que passado certo tempo, Deus rejeita Saul. Porque Deus, aleluia, Ele não se acostuma com desobediência, irmão. Deus não se acostuma com crente que quer fazer a sua vontade. Deus não se acostuma com crente que olha e diz, não, eu vou se eu quiser. Deus não se acostuma, irmão. A gente que tem que ser moldado pelo Espírito, não o Espírito pela gente. A gente é que tem que andar no caminho de Deus, porque Ele diz, eu sou o caminho. Não é eu que tenho que dizer, Espírito Santo vem pelo caminho que eu escolhi. É verdade. E Saul era alguém muito desobediente. Ele preferia sacrificar do que obedecer aquilo que vinha do céu. Mas a Bíblia vai dizer, no capítulo 16, que é onde começa a jornada do grande guerreiro Davi. Aonde Deus fala, vai lá na casa de Jessé, Samuel, porque eu já escolhi o rei de Israel. Sabe o que é isso? Deus, Ele nos enxerga. Deus, Ele escolhe e nos capacita. A Bíblia diz que quando Ele chega na casa de Jessé, aleluia, quando Ele chega com o propósito de ungir o rei, conjectura comigo, quando Ele chega na casa de Jessé, na hora da comunhão, e a Bíblia vai dizer que Jessé começa a mostrar os seus filhos. Começa a mostrar aquilo que ele tem de bonito, aquilo que ele tem de precioso dentro da sua casa. Olha aqui, ó, 3 dos meus filhos servem na guarda de Saul. 3 dos meus filhos, eles são amorosos, eles são pessoas formosas. 3 dos meus filhos são guerreiros. Tenho certeza que são eles. E a Bíblia vai dizer que Samuel, olhando para o primeiro, ele vai se levantar e dizer em seu coração, é esse. É esse, aleluia, o rei que Deus mandou eu vir aqui ungir. Porque ele tem aparência de rei. Glória a Deus. Porque ele tem formosura de rei. Ele fala como monarca. É esse a qual Deus veio aqui e mandou escolher. Eu tenho certeza a ponto dele se levantar. E a Bíblia vai dizer assim, ó, calma, Samuel. A voz do Senhor brada e Samuel escuta. Calma. Tu vê como o homem vê, mas eu vejo o coração. Tu olha para a aparência, tu olha para as formosuras, tu olha para a força que ele tem no braço, mas esse aí também não foi o que eu escolhi. Não é esse o qual tem um propósito. Não é esse a qual nas madrugadas anda me adorando. Não é esse que pelas madrugadas anda me buscando. Não é esse que quando não está dentro da igreja está louvando e engrandecendo o meu nome. Não é esse que quando está no trabalho fala da minha palavra. Não é esse. Ele até tem aparência de crente e se veste como um, mas não é esse que eu escolhi. E a Bíblia diz que ele volta para o seu lugar e foi passando os filhos, a ponto dele dizer o seguinte: acabaram os filhos. Cadê? Conjectura comigo com o pensamento de pregador. Ele olhando para Jessé diz assim: será que Deus mandou eu vir no lugar errado? Será que Deus, pela primeira vez que eu sou aqui profeta, conjectura, irmão, a primeira vez que eu ouço Deus mandar ele num lugar e o cidadão não está lá, será que Deus errou? E a Bíblia diz: será que te acabaram os filhos? E ele vai dizer: não, tem mais um. Tem mais um, mas ele é muito moço. Ele não é alguém que eu diria que seria rei. Ele não é alguém que tem estrutura. É alguém que está ali, ó, esquecido. Ninguém dá nada por ele. E a Bíblia vai dizer que o profeta diz assim, ó: manda chamá-lo, porque só vai sentar à mesa, só vai ter comunhão quando ele chegar. Antes não tinha comunhão com ele, mas agora o grandão entrou na jogada. Agora Deus entrou na jogada. Agora vai ter que esperar, vai ter que dar honra a quem tem honra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi chega no local e Deus brada novamente: é esse a quem eu escolhi. Derrama o azeite sobre sua cabeça. Derrama do melhor azeite. E a Bíblia diz que ele foi honrado diante de todos os seus irmãos. Olha para cá, em nome de Jesus.
A Bíblia vai dizer que no lugar onde ele era desprezado, no lugar onde ninguém sentava com ele à mesa, o povo teve que olhar Deus honrar. Deus vai te levar para lugares aonde ninguém dava nada, aonde pessoas olhavam para você e diziam: esse daí eu não dou uma semana, esse daí eu não dou um mês. E eles vão ter que ver a unção de Deus ser derramada sobre a tua vida. Eles vão ter que ver, aleluia, o chamado do Senhor. E eles vão ter que esperar você chegar, porque ninguém toma a tua frente quando Deus chama. Foi apregoado aqui sobre José. José, ele passou um tempo no cárcere, passou um tempo no Egito, mas ninguém tomou o seu lugar de governador. Ninguém tomou o seu lugar, porque foi Deus que mandou chamar. Quando Deus manda chamar, ninguém pode tomar o teu lugar. Tinha muitos na frente que até tinham mais capacidade do que você. Tinha até muitas pessoas que tinham mais aparência, que tinham mais estudo. Mas Deus mandou chamar foi você. Porque a unção desce para quem é humilde. A unção desce para quem busca e espera em Deus. A Bíblia vai dizer que as características que o seu pai deu a Davi é aquele que está cuidando das malhadas, é aquele que está cuidando do rebanho, a qual não tem valor. Mas Deus enxergou, aleluia, valor no pouco. Deus enxergou valor aonde ninguém olhava. Uma pedra preciosa, uma pedra bruta, Deus conseguiu enxergar. Deus está te vendo no vale. Deus está te vendo atrás das malhadas. Glória a Deus. Possa ser que você mesmo muitas das vezes não se enxergue, mas Deus consegue ouvir o louvor que sai dos teus lábios. Deus consegue ouvir a adoração da tua alma. Aleluia, Deus. Deus consegue ouvir, irmão. Por mais que os animais bradassem alto, Deus não deixou de ouvir o clamor de Davi. Aleluia. Davi adorava a Deus não pelo cargo. Davi não adorava a Deus por ser alguém. Davi adorava a Deus porque ele amava e tinha prazer na palavra do Senhor. Aleluia, Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, quando é ungido, a Bíblia vai dar um ênfase e dizer assim, ó: e o Espírito de Deus se assenhorou, se apossou de Davi. Naquele momento Davi não era mais o mesmo. Davi, ele tinha 15 anos de idade, mas já tinha unção de um rei. Aleluia, Deus. Aleluia. Muitas das vezes a gente não entende aonde Deus quer que nós chegamos, aonde que Deus quer que a gente vá. Mas entenda uma coisa: Deus nunca olha para o teu momento, Ele olha para onde você vai chegar. A Bíblia diz que quando Jesus chama Pedro, muitos estavam vendo um pescador, mas a Bíblia vai dizer que Deus já olhava para Pedro como alguém que era alicerçado à igreja sobre ele. Deus já olhava para Pedro como alguém que ia se tornar no futuro, não no momento, porque o nosso momento das vezes é falho. Chegamos na presença de Deus muitas vezes quebrado, destruído, mas Deus já te vê inteiro, porque a graça é suficiente na tua vida. Deus já consegue contemplar o mais à frente, aonde você vai chegar, não sozinho, mas com Ele. E a Bíblia vai dizer que passando certo tempo, no capítulo 17, Saul, já sem mais o Espírito de Deus, era atormentado pelo espírito maligno enviado da parte de Deus. Olha isso. Deus já estava capacitando Davi para se acostumar no espaço que Deus iria colocá-lo. A Bíblia diz que quem foi que Saul mandou chamar? Saul mandou chamar Davi, irmão, porque o louvor sincero e verdadeiro atrai a presença de Deus. Aonde tem o espírito imundo, quando o Espírito Santo chega, ele não consegue se aguentar, ele tem que ir embora. E a Bíblia diz que quando Davi tocava com as suas mãos, porque não era a harpa, a unção estava sobre Davi, o Espírito Santo se assenhorou a ele, não a harpa, porque não é o instrumento, é quem está tocando o instrumento, não é os melhores lugares, é quem está lá. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi, quando tocava a harpa, o espírito maligno parava de atormentar Saul, e ele se tornou escudeiro de Saul. Já era Deus capacitando alguém que não tinha estruturas, porque tem gente que pensa que para ser alguém na presença de Deus tem que ter alguma estrutura, irmão. O maior erro do crente é esse, é achar e dizer assim: olha, eu não sei pregar, eu não sei louvar. O dom ele não é teu, o dom é do Senhor. Paulo nos ensina a buscar os dons de Deus.
Paulo nos ensina a buscar aquilo que é do céu. Tem muita gente botando desculpas para não fazer a obra. Tem gente botando obstáculos para não prosseguir. Mas Davi era alguém que, por seus irmãos, pelo seu pai, não tinha estrutura. Mas Deus colocou os alicerces para que ele pudesse prosseguir. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o exército de Israel vai entrar mais na frente em peleja contra os filisteus, aonde eles vão para o vale de Elá, aonde Israel fica de um lado e os filisteus de outro. Agora eu vou começar a pregar, amém? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que os filisteus, eles propõem um desafio. Para a gente não ter baixas nem do teu lado nem do meu, coloca o teu melhor guerreiro, porque eu vou mandar o meu. Imagina Saul, a qual até então, antes de perder o Espírito de Deus, Saul não perdia batalhas, irmão. Saul era o melhor guerreiro de Israel. Imagina ele no coração dele: agora eu vou vencer. Aleluia. Agora eu vou e vou dar a vitória a Israel. Mas ele cometeu o mesmo erro de Sansão. Sansão, ele tinha uma força descomunal. Sansão, ele tinha uma força que era invejada em todos os lugares. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão confiou tanto na sua força que esqueceu que ele que valia era a intimidade com o Espírito. Ele nem percebeu que o Espírito Santo já não estava mais com ele. É o erro de muitos crentes hoje em dia, confiar na sua própria força e não se esquecer de que o que vale é o Espírito Santo que está com você. O Espírito Santo, ele traz sobre ti, irmão. A Bíblia vai dizer, aleluia, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que Deus derrama sobre você um espírito de ousadia e não de covardia. Aleluia, Deus. Olha para cá. A Bíblia diz que quando o exército de Israel, escute isso, a vergonha. O exército de Israel olha para o filisteu Golias, eles tremem de medo. Porque o Espírito Santo já não estava mais com Saul. Se o Espírito Santo não está mais, os alicerces que te dava a coragem para você vencer, não está mais com você. Cuidado para você não perder o Espírito Santo. Cuidado para que você não sinta e não pare de sentir aquilo que te traz refrigério no teu momento difícil. Cuidado para que você não perca aquilo que te faz ficar de pé. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia, Deus. Cuidado para tu não perder o teu alicerce. Cuidado para você não perder aquilo que te dá a força. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o salmista Davi vai dizer: Senhor, tira tudo de mim. Tira o meu reino. Tira as riquezas. Mas não tira o teu espírito. Porque antes do trono, antes da riqueza, atrás das malhadas tu escutava o meu louvor. Atrás das malhadas eu tinha intimidade e aquilo me bastava. Aleluia, eu não precisava de reconhecimento. Isso vem com os frutos, irmão. O reconhecimento da parte de Deus vem com os frutos. Mas para Davi o que importava era ser reconhecido pelo céu, não pelos homens. Muito bem, ele poderia estar aqui em Saul, não se importando mais com a presença, mas ele vai dizer: tira tudo de mim. Tira, Senhor, se for preciso arrancar, arranca. Mas não deixa o teu Espírito ir embora. Não deixa o teu Espírito Santo que me traz a paz sair de mim. Ele pagou um alto preço, mas permaneceu com a presença. E a Bíblia vai dizer que durante 40 dias o inimigo ficou afrontando. O inimigo ficou dizendo: cadê? Manda o teu guerreiro. Vem, eu estou aqui. Deus falou fortemente ao meu coração: até quando, crente? Até quando tu vai ouvir o inimigo te desafiar? Surubicando. Meu Deus, aleluia. Até quando tu vai olhar o exército do inimigo e vai tremer? Até quando tu vai olhar para o exército filisteu e vai ficar parado? Prossegue, porque a ordem é para marchar. Aleluia. O inimigo tem olhado para ti, tem zombado, tem feito você ficar parado. Por que tu tem parado? Está com medo da batalha? Deus te escolheu e te chamou para uma grande obra. Deus não te quer ver você parado. Glória a Deus. Tem se acostumado com a tua fraqueza. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Paulo fala: ei, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa.
é porque tu tem aceitado o medo errado sobre a tua vida. Tu tem colocado o medo e retrocedido. Mas Deus manda te dizer: tenha temor a mim, não ao homem. Temas a mim. Por que tu tem ficado parado diante da adversidade? Por que o inimigo tem bradado durante tanto tempo na tua vida e tu tem só ouvido? Tu não tomou uma atitude ainda. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Jessé vai mandar Davi até lá onde está o exército. Só que ele manda com o propósito de levar alimento para os seus irmãos. Só que mal sabia ele que Deus já estava levando o guerreiro para a vitória. Mal sabia Jessé que ele foi um canal de bênção para enviar o guerreiro da batalha, irmão. Deus conta com você. Se põe de pé, te coloca e te ergue, porque Deus vai preparar, aleluia, os mantimentos e vai enviar você para a batalha. Deus conta com você para você, aleluia, colocar os mantimentos sobre a carroça e levar para a batalha, porque tem muitos aí fora desanimados, tem muitos que têm se acovardado, mas Deus conta com você, Davi. Deus conta com você, filho de Jessé. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi, chegando no acampamento, porque quem carrega a presença de Deus, muitas vezes é muito julgado. Quem carrega a presença, muitas vezes é muito invejado. Você tira por José. José, ele tinha um brilho especial sobre a sua vida. Não é porque aleluia, Jacó amava mais José, é porque Deus já tinha escolhido José, irmão. E quem tem a presença, muitas das vezes incomoda quem não tem. Quem tem a presença de Deus, muitas das vezes incomoda quem não tem, irmão. E a Bíblia diz que os irmãos dele começam a atacá-lo. O que tu vens fazer aqui? Mal sabia ele que era a providência de Deus. Quantos cristãos estão renegando a providência de Deus? Quantos estão mandando embora a providência que Deus mandou? Aleluia. Não seja como os irmãos de Davi, que queriam, aleluia, refutar, queriam atacar a providência do céu. Seja como Davi, alguém que quando o seu pai fala, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ir aonde o Senhor me enviar. E a Bíblia diz que as afrontas continuavam. Mas a palavra de Deus vai dizer que Davi ouviu. Atacar covarde é fácil. Atacar pessoas que não têm a presença é fácil. Mas tenta atacar um crente cheio do Espírito. Tenta atacar um crente que é ousado na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele, ouvindo as afrontas de Golias, ele vai dizer o seguinte: quem é esse incircunciso? Quem é esse que ousa insultar o Deus vivo? Aleluia. O que o arraial precisava, aleluia, era de alguém cheio do Espírito. Tem canto que está frio, que está morto. Está precisando de um crente que está aceso. Está precisando de um que chegue e diga assim: ó, eita, sou eu mesmo, me envia, Senhor. Sou eu, Senhor. Coloca-me no campo de batalha. E a Bíblia diz que, ouvindo aqui, ele vai até o encontro de Saul. Diz assim: ó, eu vou. Me envia a mim. Isso, um menino de 15 anos de idade. A gente olha o texto muitas das vezes, pensa que é um guerreiro muito alto, muito forte. Mas não. Era alguém diferente. Era alguém, aleluia, que tinha um brilho especial. E a Bíblia vai dizer que Saul fala assim: não vai não. Porque quem é covarde tenta transformar outras pessoas em covarde também. Quem é covarde na presença muitas vezes quer matar quem é valente. Mas deixa eu te dizer, o mal que tu tem não pega não. Porque quem está cheio já está preenchido. Quem está cheio convence, não é convencido. Aleluia. Olha para cá e dá glória, porque senão vão achar que é com você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim, ó, que Davi começa a contar testemunhos. Olha, o Senhor já me entregou um leão e um urso em minhas mãos. Sabe o que é isso? É no oculto. É no secreto que Deus te honra. Que você fala com Deus e em público Deus te honra. No secreto, Davi venceu batalhas que ninguém viu. Porque não precisa estar contando para ninguém, não. Não precisa estar dizendo que eu tenho Deus na minha vida, não. As pessoas veem o brilho especial em ti. E convencido, porque como eu disse, quem tem a presença convence, não é convencido. Saul fala assim: mas pelo menos veste as minhas armaduras.
coloca pelo menos uma vestimenta para mim, uma túnica minha. Mas deixa eu te dizer de novo, veste de covarde não cabe quem é valente. Meu Deus. Veste de quem é covarde não cabe quem é valente não, irmão. Saul, ele ficou tremendo diante de um só homem. Mas Davi não. Davi olhou para o gigante e disse: tu pode ser grande aos meus olhos, mas eu consigo enxergar alguém maior do que tu. Eu consigo ver e eu adoro a este Deus que é maior do que você. A Bíblia diz que ele é enviado para o campo de batalha. O inimigo, ele tenta afrontar, porque olha para cá, o inimigo, ele não desiste. O inimigo, por mais que ele veja Deus do seu lado, ele não vai desistir. Ele vai querer fazer você desanimar. Só que ele esqueceu que Davi é aquele que escreveu, que diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois a tua vara e o teu cajado me consomem. O Senhor está comigo em todos os momentos. É aquele que unge a minha cabeça com óleo diante dos meus inimigos. Quando a nossa confiança está em Deus, nós estamos alicerçados. Nós não olhamos para o momento e nem a circunstância, mas conseguimos enxergar, aleluia, pelos olhos da fé, o que Deus tem preparado para mim e para você. Davi olhava para Golias, não ele em pé, mas já via ele caído, irmão. Davi tinha um olhar especial que o exército inteiro não tinha. Ele tinha uma visão focada em Deus. É isso que a igreja de hoje em dia precisa. É estar com a sua visão não na terra e não no homem, mas estar com a visão em Deus. Porque quando os meus olhos estão no Senhor, eles não vacilam. Quando os meus olhos estão em Deus, a promessa ela se concretiza. Porque Deus é fiel e justo para cumprir. E ele vai dizer assim, tu enviaste um menino, mas foi que eu vou matar ele mesmo. Vou dar a carne dele para os abutres, porque o inimigo vem com afronta. Mas só que quem tem Bíblia, olha para cá. Aleluia. Quem tem palavra de Deus, olha para a dificuldade e fala assim, tu vens a mim, com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. É olhar para a dificuldade e dizer, você não irá sobrepor sobre a minha vida. Olha para cá a dificuldade, você não vai me vencer, porque Deus entregou em minhas mãos a vitória. A Bíblia diz que quando Deus chama Josué, ele era alguém que era acostumado a estar com alguém que era líder, mas ele ainda tinha suas dúvidas. Só que quando estamos em Deus, Deus vai dizer assim, não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Medita na minha palavra de dia e de noite. Tem crente querendo vencer batalha, irmão, aleluia, sem ter a espada. Tem gente querendo vencer as batalhas, aleluia, sem as armas que Deus tem te entregado. Tem gente que não ora mais, irmão. Tem gente que não lê mais Bíblia. Tem gente que não busca mais. Acha que até quando vai viver de aparência. Aparência Deus rejeita, irmão. Deus rejeita quem tem aparência. Porque quem tem aparência é enganoso. Não adianta, por fora está limpo, mas por dentro não está. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus olhando para os fariseus, vai dizer, bando de sepulcaiado. Tu é bonito pelo lado de fora, mas limpa primeiro o lado de dentro. Porque não tem como eu ser vitorioso no campo de batalha se eu tenho aquele que entrega a vitória em minhas mãos. Davi, ele não era tolo. Davi, ele só entrou no campo de batalha porque ele sabia que quem está com ele é maior. Paulo declara sobre isso, irmão. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o exército do céu do que o que é o exército do mundo. Eliseu, a Bíblia diz que Geazi diz assim, o que iremos fazer? E agora? Eliseu, e agora? A Bíblia diz que Eliseu calma. Senhor, abre os olhos do moço, porque ele possa enxergar o que eu vejo. Olha isso, irmão, isso é forte. Tem crente que tem visão no céu, mas tem crente que tem visão terrena. Quando tu olha para algo que é da terra, tu se assusta. Mas quando tu olha para o que é do céu, tu é calmo. Aleluia. A Bíblia diz que no mesmo momento os olhos de Geazi se abrem e ele vê carruagens de fogo tomando todo o local. Sabe o que é isso? É Deus mandando o exército ao teu favor. É Deus mandando os seus anjos para se acampar ao seu redor, para que nenhum mal te aconteça ou que os teus pés tropecem em pedras. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Golias era grande, mas maior que ele era o Senhor.
E a Bíblia vai dizer que Davi declara: ó, tu vem a mim, tu vem com as tuas lanças que pesam 7,5 kg, tu vem com a tua armadura que pesa 60 quilos, mas eu vou a ti em nome de Deus vivo. E não há ninguém que consiga suportar o poder de Deus. Lúcifer tentou, mas ele caiu. Aleluia. Muitos exércitos tentaram, mas eles caíram. Isaías declara que todos os exércitos da terra são como grãos de poeira diante do Eterno. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ele se assenta sobre o seu trono, na qual a sua fumaça toma todo o local. Sabe o que é isso? É a grandeza de Deus, irmão. Sanaqueribe, a Bíblia diz que ele tenta ir contra Ezequias. Ele tenta desafiar o Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus manda, aleluia, Elias. Vai lá, Elias. Aleluia. Fala com eles, Isaías, perdão. Isaías fala com ele que ele desafiou o Deus vivo, o Santo de Israel. Ele não foi contra ti, não. Ele foi contra o Santo de Israel. E aquele que vai contra Deus, aleluia, quem vai resistir? Agindo o Senhor, quem vai impedir? Ninguém consegue. E a Bíblia diz que, aleluia, Deus dá a vitória a Davi, porque Davi era humilde. Davi reconhecia da onde vinha a sua força. Olha para cá. Deixa, aleluia, o orgulho de lado, crente. Deixa o orgulho para trás. Aleluia, Deus. Aquebranta teu coração hoje. Glória a Deus. Porque Aleluia. essa batalha, quanto tempo o inimigo tem te afrontado? Há quanto tempo tu tem ficado parado, só ouvindo? Porque tu não tem forças para combater. Mas o Espírito que estava em Davi te convida hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo, a qual estava com Davi, ele quer voltar para casa hoje com você. Não aceite somente uma visita, mas queira que o Espírito Santo habite em você. Porque quando, aleluia, queremos somente visitas, irmão, viemos de uma forma e voltamos de outra, mas não solucionados, mas voltamos pior. Porque Deus, ele preenche o vazio que há em nós. Deus, ele consegue preencher o vazio que há no homem. Esse vazio, ele não é preenchido com mulheres, não é preenchido com drogas, não é preenchido com amizades, não é preenchido com nada que a terra possa te oferecer, mas é preenchido com o Espírito de Deus. É possível vencer essa batalha que muitos se acovardam. É possível você ser aquele que é provisão de Deus esta noite. Não queira ser o exército que se acovarda, queira ser a provisão de Deus. Aleluia. Queira ser aquele que é o menor aqui, mas que é grande lá. Queira ser aquele que, por mais pequeno que seja, ainda consegue ouvir o que o grande não consegue. Muitos são grandes, se assentam nas melhores cadeiras, mas só ouve a voz do irmão que está do lado, porque a de Deus não ouve mais. Mas aquele que é pequeno, aquele que se preserva na humildade, aquele que se preserva, aleluia, em santidade, esse consegue ouvir coisas que muitos não ouvem. Queira ouvir a voz de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nome de Davi significa amado. Amado de Deus. Era alguém que Deus escolheu porque ele era amado. Queira ser amado de Deus. Aleluia, Deus. Conseguimos, aleluia, convencer a Deus não com palavras, mas com atitudes. José, como foi pregado, José, ele não foi morto por Potifar, porque às vezes a nossa atitude fala mais que palavras. Aleluia, Deus. A mulher de Potifar vinha com palavras, Aleluia. uma túnica sobre as suas mãos, mas José em silêncio ficou, porque as suas atitudes sobrepõem as palavras. Aleluia. Ele foi preso, mas não foi esquecido. Ele foi levado para um cárcere, mas não deixou de ser útil para alguém. Seja útil. Seja alguém que não esquece a presença de Deus. Foi por Davi não esquecer a presença de Deus que ele foi honrado. Queira ser honrado por Deus e não pelo homem. Aleluia, Deus. Ame a presença e não o cargo. Santo Espírito. Ame a presença e não o trono. Ame a vida que está do teu lado. Aleluia. Não ame a aparência, porque a aparência te engana.
Muitos que tinham aparência de rei, Deus escolheu alguém que não tinha nem estrutura. Deus escolhe os pequenos, irmão. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus olha para quem não é e transforma. Deus olha para quem não tem estrutura e dá estrutura. Deus olha para quem tem o nome sujo, irmão, pela sociedade, e santifica e dá uma nova identidade. E quem é que vai ser o primeiro guerreiro em nome de Jesus? Que vai ser provisão de Deus. Deus te convida, aleluia, para uma nova história. Aleluia. Deus, Ele não quer, aleluia, fazer você ser reconhecido somente nessa terra. Porque, como eu disse, o reconhecimento ele vem pelos frutos. Mas Deus quer que você seja reconhecido no céu. Quer que o seu nome seja, aleluia, lembrado por Ele. Porque Davi, até mesmo depois de sua morte, ele era lembrado por Deus. Isso é mediante uma vida construída com o Espírito. Não adianta eu querer, aleluia, o melhor de Deus, sendo que as minhas atitudes são contrárias. Deus te convida hoje, irmão, em nome de Jesus. Eu conto 1 para o Pai, 2 para o Filho e 3 para o Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel e tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. É mediante a palavra de Deus que convence, irmão. O homem ele não consegue convencer ninguém, mas Deus convence em nome de Jesus. Deus é aquele que toca o mais íntimo do ser humano. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Deus ele quebra as defesas. Ele quebra aquilo que nós construímos como autodefesa. E nos deixa vulnerável. Não para nos menosprezar, mas para dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança para você que acha que não vai conseguir. Ainda há esperança para você que acha que não tem força sozinho. Deus, Ele quer sim essa força. Mas não tem, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O diferencial de Davi era a presença de Deus. Amém? Agradeço a minha vida, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus.